O que está acelerado, o mundo ou as pessoas? É sobre isso que eu vim conversar com você. Na verdade, se você for parar para pensar, se você for refletir na história, as pessoas elas se adaptam ao seu ambiente, né, de acordo com as pessoas que ela convive, o local que ela trabalha, o ambiente que ela vive ser fechado, ser aberto, a natureza, no alto mar, não sei. Enfim, o reflexo da pessoa é de acordo com a vivência dela, correto? A família, os valores, a religiosidade, ou a falta dela, tanto faz. O importante é que as pessoas elas não podem, de forma nenhuma, tentar ser uma igual às outras, que, como eu disse lá atrás, gera frustração, gera depressão, a pessoa fica sem saber o que fazer porque ela vai ficar frustrada, querendo às vezes ser igual ao outro, ou o outro tentando influenciar aquela pessoa e não consegue, se frustra também. Então a frustração tem dos dois lados, seja aquele que impõe quanto aquele que recebe, ou vice-versa. Então, vamos pensar um pouquinho, na época das cavernas, né? Nós nunca estivemos lá, eu nunca estive lá, nem você. Mas os nossos ancestrais. O que eles faziam? O que a história mostrou pra gente? Se é verdadeiro ou não, não interessa. Mas como que era o ritmo das pessoas naquela época? Você tinha o que como tempo? O Sol e a Lua. Então, se a Lua ela ia se aproximando, você tinha que se esconder, porque não existiam casas, né? Para você poder se abrigar, então você tinha que ou entrar na caverna, algum lugar para você se proteger dos predadores, certo? Basicamente assim. Então você tinha um tempo para você poder dormir, um tempo para você acordar e caçar, e você não tinha tempo para se exibir. Entendeu o que eu quis dizer? Hoje em dia as pessoas elas se preocupam demais com a exibição de valores que elas têm, e às vezes não aplicam aqueles valores, né? Aquela coisa que eu sempre digo, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A velha frase de sempre, né? Que é a hipocrisia que muitos dos fariseus faziam muito isso. Na época de Jesus e em outras épocas também. E nós, nos dias de hoje, repetimos esse mesmo loop, né? De, de sociedade, né? De querer se impor o tempo todo, aquela coisa toda. E as redes sociais vieram exatamente, eu estou batendo nessa tecla, vieram para amplificar esse tipo de coisa. E voltando ao passado, qual que era a exibição que tinha? Na verdade existia, só que era diferente. A pessoa caçava, aí vinha com a caça mais bonita. Quem caçasse mais, quem fosse mais forte, era a exibição da época, mas não era com parâmetros globais. Hoje em dia, se você coloca uma informação, independente do que você coloca na internet, você se compromete a você, a sua família, você entendeu o que dizer. Então, para pensar. Hoje, o mundo está mais acelerado ou são as pessoas que estão aceleradas? Garanto para você que são as pessoas. Você pode pensar diferente, tenho certeza disso. Mas olhe bem a história voltando de novo. Então a pessoa chegava, ela caçava, ela exibia às vezes. Com certeza tinham pessoas que não eram assim, mas a personalidade sempre existiu. A ganância, né? A humildade, o que é mais forte, o que é mais fraco. E até futura, mais para frente, avançando na história, aqueles que começaram a ler e escrever primeiro do que os outros. Então haviam aqueles que estimulavam as outras pessoas a aprender, porque era difícil, era só a elite que podia aprender a ler e escrever, e muitas vezes na própria elite tinha gente que não sabia ler nem escrever, né? E aí tem aquelas pessoas que preferem discriminar. Não, você é escória, você é aquelas gírias antigas, no zero à esquerda, você não precisa aprender isso, só eu posso ter o direito de saber isso, entendeu? Então as informações foram se cruzando com o passar dos anos, com a própria história, veio mostrando isso, as vários tipos de sociedades que existiram, desde a época, vamos lá para trás, época das cavernas, a época da Atlântida, a época da Grécia, a época do Egito, cada tipo cada período, cada época, fora as que nós não estudamos, né? Outras nacionalidades, que eu cheguei, que tem muitas que são desconhecidas para mim, tinham o seu ritmo, né? O seu ritmo de trabalho, o seu ritmo de educação, o seu ritmo de plantio, né? De colheita, o seu ritmo de tudo, o seu ritmo de moradia, tudo era diferente. Mas não existia a aceleração que é hoje, com a tecnologia de hoje, que está sendo muito, na grande maioria, mal aplicada. Se você for parar para pensar, se as tecnologias de hoje forem usadas para o bem, o mundo seria outro. Mas lógico, não depende só da gente. Tem muitas leis, tem muitas diretrizes que a gente tem que seguir, então nem tudo você pode fazer na frente de uma câmera. Você pode fazer sim, tentar ajudar alguém,
Mas lógico que aquilo que você fala na frente da câmera você tem que fazer também na vida real, no mundo físico, ó, que você bota a mão. Porque senão vira hipocrisia, certo? Então aquilo que eu estou refletindo com você é isso. O mundo é essa mesma coisa. Ó, a árvore está no mesmo lugar, a terra está do mesmo jeito, a água está do mesmo jeito, os rios, as nascentes, chove do mesmo jeito, o sol ele nasce e se põe do mesmo jeito. Então, o mundo mudou? Não, os seres humanos que mudam. Os valores mudam, correto? A sociedade muda, os regimes políticos mudam, religiosos mudam, o comportamento muda, o estilo de alimentação, a vida que era mais de movimento, hoje é mais sedentária. Então, tudo isso molda a personalidade, molda o seu corpo físico, molda a sua mentalidade. Então, se você parar para pensar e refletir um pouquinho, muita coisa que acontece hoje é culpa nossa. Nós, como seres humanos, que somos influenciados, lógico, com o ambiente externo e também aqueles valores que nós aprendemos. Alguns tiveram a oportunidade de aprender valores melhores e outros não tiveram tanto assim. Pessoas, por exemplo, que sofrem em casa ou sofrem no trabalho, enquanto outras pessoas não, que têm uma boa base familiar, não é? E às vezes quando não tem base familiar, vamos supor que de repente a pessoa é adotada e tem uma base familiar e aí depois ela consegue progredir. E tem também os raros casos das pessoas que não têm base nenhuma e conseguem progredir também, sem passar em cima de ninguém, que é o mais importante. Isso se chama caráter. Então, se a maioria das pessoas tiverem a consciência, caráter, de poder levar o melhor para o outro, tentar ajudar o outro e tirar o ego de lado, fazer com que a sua vida seja melhor a sua do outro, sem tentar impor o seu pensamento para ele, achando que só ele está certo. Por exemplo, eu não posso falar para você que eu estou certo. Porque muitas pessoas que estão assistindo agora, talvez seja o seu caso, pensem diferente de mim. Mas não tem problema nenhum. É um direito que você tem. O que não pode, o que nós não podemos fazer é ficar nessa guerra, nessa briga toda, né? De tentar um sempre se impor mais que o outro. O que você pode fazer é levar uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de crescimento humano, que vai fazer com que todo o planeta em si, né? Essa grande egrégora mental, todo mundo pensando positivamente, faça com que ele cresça. Aí, de repente, dessa forma, a gente consegue influenciar até os nossos líderes, que são aqueles que estão acima de nós, que decidem as leis, decidem tudo, consigo refletir. Será que vale a pena as pessoas serem tão controladas assim? Né? Ou será que vale a pena as pessoas elas terem tanta influência externa, seja no Wi-Fi, seja na mídia, seja em algum treinamento, seja na educação, entendeu? Tem muita coisa, não tem como. Se eu vou falar para você, por mais que existam tantas coisas boas e ruins, é impossível você definir e apontar qual é o erro principal. O erro de fulano, o erro disso aqui, o erro desse sistema. Porque nós também temos que fazer a nossa parte, certo? Nós não temos o poder maior, mas nós temos a atitude, a possibilidade de abrir os nossos olhos todo dia de manhã e tomarmos as nossas decisões. O que eu vou fazer hoje? Vai ajudar a mim e as outras pessoas? É positivo? É negativo? O que é? Porque aquilo que eu falo, assim como as tecnologias mudam, os governos mudam, as pessoas mudam, os comportamentos mudam. Como eu já falei lá, como você se alimenta, como você se comporta, se você é sedentário, se você não é sedentário. Consequentemente, quem é sedentário engorda mais, tem problema de saúde, tem que gastar dinheiro com remédio, não sei o que, médico. Quem tem problema psicológico gasta com um profissional da área e vai embora. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E lógico, reforçando depois, pelo excesso de vaidade, de ter que se mostrar para o outro e tentar suprir a carência emocional que muitas pessoas têm, certo? Para poder se sentir melhor, para não se sentir tão vazia, tão sozinho. Então, se você ainda acha que todo esse caos que eu falei aqui agora, que é o que nós vivemos, desde o início, sempre existiu, só que as pessoas não veem por essa forma mais ampla, né? Que engloba o ambiente, os governos, os regimes, o sistema educacional, o que não tinha, aquela coisa toda, até surgir depois a leitura, né? Você poder conseguir se instruir, pelo menos, seja do lado bom ou ruim, tanto faz, pelo menos você aprendeu alguma coisa. É uma forma de você parar para pensar. Não existe um único culpado, existe um sistema inteiro que trabalha para que a sociedade tenha um mínimo de equilíbrio. Lógico que nós sabemos que esse equilíbrio 100% não existe. Mas se você fizer todo dia a sua parte e aprender, como eu disse em outros vídeos, a meditar, você não vai pagar suas contas meditando. Lógico, eu sei disso. Temos que trabalhar para poder ter as nossas contas pagas, para poder ter nosso alimento no sustento.
mais o controle emocional, que eu já falei lá atrás. Se você não tem um controle emocional para aguentar toda essa pancada que a gente está tomando e vamos tomar muito mais ainda, sempre vai existir isso. Para você se tornar um diamante, né, um diamante melhor, né, não um diamante que você se vender, um diamante melhor você se lapidar como ser humano, você precisa aprender algumas técnicas de meditação, você precisa pelo menos se entregar para que você consiga ter uma vida melhor para você mesmo, se interiorizar mais. Se entregar para você, por exemplo, você vai lá, como eu falei das outras vezes, você pode pegar, fazer uma caminhada, tem gente que não gosta de fazer. Você pode de repente pegar, parar e ler um bom livro. Enquanto você pode ler um bom livro, se você tiver, você pode fazer uma boa comida, você pode respirar o ar puro. Uma coisa que eu fazia, um exemplo que eu fazia quando era criança, a gente sentava na rua, né? Você podia ficar na rua naquela época, a gente deitava e ficava olhando para as estrelas. Já tentou fazer isso? É muito comum, às vezes, na fazenda, na roça, nas histórias que eu li, a pessoa deitava, botava um matinho na boca e ficava assim, olhando para cima, para as estrelas. É legal pra caramba. Você limpa a sua mente. Imagina que a sua mente, como você olhar para uma parede branca, aquela parede ali. Tenta olhar para aquela parede branca e não pensar em nada. Em vaidade, em aparência, em exibição, aquela coisa toda. Não é que eu sou melhor que isso, que aquilo, que eu tenho mais dinheiro que você, que eu penso mais que você, que eu tenho mais graus do que você. Pensa, se você tira tudo isso, o que, que sobra? O humano, sozinho, com medo da opinião do outro, com medo do julgamento do outro, porque é fraco. Sim, é exatamente isso. Se você acha que não, para pensar. Pega uma pessoa que tem tudo, né? Uma pessoa que tem o nariz em pé. Tira tudo dela. Ela vai conseguir se sustentar? Difícil. Então, cada caso é um caso, cada personalidade é personalidade. Então, quanto mais você aprender a valorizar si próprio e não somente os outros, exibindo aquilo que você não tem, mais feliz você vai ter. Mais chance você vai ter de ter controle mental, de poder refletir sobre o que é realmente importante na sua vida. O que é importante na sua vida? Se preocupar nesse caos todo que está o mundo, que sempre vai ter. Nós não temos controle sobre isso. Se você acha que tem, você está errado, eu tenho certeza. Porque você não tem um poder nem o poder físico, nem o emocional, nem o financeiro, nem o de controle, nada disso. Só de você mesmo. É a única coisa que pode fazer. Não tem jeito. Fazer o quê? O mundo vai mudar, os governos vão mudar, o sistema educacional vai mudar, o financeiro vai mudar. Não tem jeito, vai mudar. Não tem como a gente correr. Que tem você. O único lugar para onde você pode correr para dentro de si próprio. Então, as boas escolhas ainda são a melhor alternativa para você conseguir viver em comunidade. Em comunidade divergente de cor, credo, raça, religiosidade, posição política, etc, etc, etc. Certo? Respeitando a natureza, os animais, os idosos, as crianças, tudo vai poder ir para um lado melhor. Mesmo que seja praticamente hoje em dia, se for para pensar, impossível. Mas não é impossível. É porque nós não temos o poder imediato. Mas se você for uma semente no mundo, se você plantar a sua sementinha, lá na frente, algum retorno vai existir. Mesmo que você não esteja aqui. Se a gente for plantar nessa terra, pensando em colher exatamente no dia seguinte ou no mesmo minuto, pode esquecer. Isso não vai acontecer. Muitas pessoas que fizeram coisas boas no passado já não estão entre nós. E muitas delas nem puderam usufruir do bem que elas fizeram. E muitas vezes fizeram bem sem saber o que estavam fazendo. Então, se você tem um bom pensamento, se você pensa em ajudar as pessoas e a si próprio, sem passar por cima dela, deixando que ela se desenvolva como ser humano, porque cada um tem o seu ritmo. Tem gente que é mais acelerada, tem gente que é mais lenta, eu sou mais lento, certo? Mas tem gente que é mais acelerada que eu. Então, ela consegue se desenvolver assim. Então, cada um tem um ritmo e o tempo para chegar no final, no denominador comum. Uma vida mais equilibrada. Então, se a vida equilibrada é o seu objetivo, experimente fazer as meditações do jeito que eu te falei. A técnica do ponto, caminhada, acariciar um cachorro, né? Lê algumas técnicas que tem no meu livro Em Busca de Mim, o link está aqui embaixo, se tiver aqui embaixo na descrição, você dá uma olhadinha que você vai achar, você recebe na sua casa. E aí, com isso, você consegue ter algumas ideias do que fazer por conta própria. Você mesmo vai ser a pessoa que vai conseguir se moldar, se lapidar. E com isso, o mundo, você sendo um grão, você sendo uma célula nas milhares de pessoas no planeta, vai fazer com que aos poucos tudo isso mude. Tudo isso mude. Essa grande egrégora mental de pessoas pensando bem, pensando melhor, vai um influenciar o outro positivamente para que o mundo cresça e você faça a sua parte na Terra. Ok? Até o dia que nós não estivermos aqui e as próximas gerações continuar esse processo de plantio e colheita.
ok? Espero que você tenha entendido dessa forma, dessas muitas metáforas que eu falei, mas é uma forma de ampliar os seus horizontes, o seu conhecimento, a sua visão, para que você faça o mesmo, reflita do mesmo jeito, pense de outras formas. Eu não sei a sua criação, na sua religiosidade, seu posicionamento, como é que você pensa, mas esses gatilhos, esses pequenos detalhes que eu deixei é para você refletir do seu jeito. Não pense no que eu falei, apenas use como referência e aí você vai chegar nas próprias conclusões, ok? Fico por aqui, espero ter ajudado alguma coisa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!